Mas vamos chamar os nossos repórteres ao vivo, vamos chamar Sara Medeiros, que ela está desde cedo lá no Fórum Gomercindo Bessa, acompanhando mais uma audiência da Operação Caça-Fantasmas. Você lembra da Operação Caça-Fantasmas? Sara Medeiros vai explicar tudinho pra gente agora, vai falar o que aconteceu hoje pela manhã nessa audiência, agora ao vivo. Acompanhe comigo. Sara. Pois é, Ricardo, a Operação Caça-Fantasma foi um desdobramento da Operação Antidesmonte, feita pelo Ministério Público em parceria com o Tribunal de Contas, que resultou nesse processo, de investigação de cargos fantasmas, na Prefeitura de Aracaju, na administração do ex-prefeito João Alves Filho. Pois bem, hoje foi realizada mais uma audiência de instrução criminal. Nessa audiência de hoje, Ricardo, 7 pessoas foram ouvidas. Vamos lá, quem foram essas pessoas? 3 funcionários do Tribunal de Contas, que participaram da confecção desse relatório que resultou na Operação Caça-Fantasma. Essas testemunhas foram arroladas pelo Ministério Público, portanto, essa fase do processo de ouvida das testemunhas arroladas pelo Ministério Público foi encerrada e começou aí a fase de ouvida das testemunhas arroladas pela defesa dos réus. Foram ouvidas 4 testemunhas de defesa arroladas pelo réu, totalizando 7 pessoas ouvidas hoje. Ficou marcada uma nova audiência para o término da ouvida dessas testemunhas arroladas pela defesa para o dia 8 de abril. Portanto, no dia 8 de abril, volta aqui a serem ouvidas demais testemunhas arroladas pela defesa. Somente a partir daí, Ricardo, é que serão ouvidos os réus, será realizado o interrogatório dos réus. O que chama atenção hoje é que, diferente da última audiência que nós acompanhamos, hoje a Marlene Calumbi, que é uma das citadas no processo, estava presente. Ela ficou aqui durante toda a manhã, sentada aqui no corredor. Ela não acompanhou os depoimentos, mas estava presente. Eu tentei conversar com ela, perguntei se ela queria se pronunciar. Ela disse que preferia não nesse momento, que não era o momento ainda de falar, que o advogado dela estaria acompanhando, a audiência, o Aurélio Belém. Mas ela disse, Ricardo, informalmente, que ela se diz inocente de todas as acusações e que ela simplesmente apenas exercia a função do cargo, que ela assinava, as autorizações para a contratação dessas pessoas, que era determinado pelo cargo dela, que ela não tinha nada a ver com isso. Então, hoje encerrou essa fase do Ministério Público de ouvida das testemunhas de acusação. Começou a questão da defesa, das testemunhas arroladas pela defesa. A gente agora fica nessa expectativa, após o dia 8 de abril, para os interrogatórios dos réus. E eu vou relembrar o nome de todas as pessoas que são citadas nesse processo como réu. Como eu falei, a Marlene Alves Calumbi, o ex-vice-prefeito, o José Carlos Machado, além de José Edinaldo Rosendo dos Santos, Ricardo Luiz Torres Fontes, José Cláudio Lima dos Santos e Kemily Rayane Nascimento. O processo do ex-prefeito de Aracaju, o João Alves Filho, ele corre em segredo de justiça, é um processo à parte. E aí a gente também não tem acesso por que foi colocado à parte. A informação é de que foi um atestado de saúde apresentado pelos advogados de defesa, mas como corre em segredo de justiça, a gente tem que aguardar o julgamento. Foram essas as informações de hoje, Ricardo. Muito obrigado, Sara Medeiros. Obrigado ao vivo lá do Fórum Gomercindo Bessa. Caça-Fantasma, que é exclusivamente na Prefeitura de Aracaju, mas é bom você ficar atento. O que é caça-fantasma? Servidores que eram contratados, que recebiam dinheiro, mas, segundo o Ministério Público, não trabalhavam efetivamente. Claro que a gente sabe que isso é comum no Brasil quase todo. Então, se você tem alguma informação sobre fantasmas na sua região, na sua cidade, que recebe o dinheiro público e não trabalha, por favor, faça a denúncia. Faça a polícia, 181, faça a gente aqui da TV Atalaia, pelo nosso WhatsApp ou diretamente no Ministério Público, tá bom? Esse assunto que a gente quer que sempre continue, para que a gente possa ter uma sociedade e um serviço público muito mais transparente.